Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar a questão da segmentação do texto. A gente vai lembrar o seguinte, que o texto com o qual nós vamos trabalhar, ele já foi previamente trabalhado no trabalho, nessa questão de você fazer a exegese. Quais são os passos anteriores à segmentação? Primeiro, você tem que escolher o texto. Segundo, você precisa delimitar o texto. Isto é, dizer de uma maneira metodológica e científica onde ele começa e onde ele termina. Isso já está em outro vídeo, vocês podem depois dar uma olhada para recordar como fazer a delimitação de um texto. Mas para segmentar o texto, nós vamos ter que levar em considerações algumas coisas. O que é a segmentação do texto? Segmentação do texto é dividir o texto que você já delimitou, na verdade, a perícope que você já delimitou, em suas orações básicas. Cada oração básica deve conter apenas uma proposição que, concatenada com o restante do texto da perícope, vai criar esse processo de textualidade. Quer dizer, um texto só é texto porque existe uma textura, existe um tecido ali. As palavras, elas se unem às outras e assumem funções. Uma palavra que é um substantivo pode assumir a função de sujeito, pode assumir a função de objeto, pode assumir a função de várias funções. O verbo, normalmente, ele é quem determina a frase. Então, quando você tem um texto que está utilizando as funções sintáticas normais de um texto, ele vai criar uma certa coerência. E essa coerência é feita de preposições básicas. Então, segmentar é descobrir quais são as preposições básicas do texto, para que no próximo passo você descubra se existe uma estrutura nesse texto. Se o texto é coerente, se o texto tem um começo, um meio e um fim, e como é que essas relações se estabelecem. O que nós devemos observar quando a gente faz a segmentação de um texto? A gente tem que observar, primeiro, uma boa dica é que o verbo, no modo indicativo, é um sinal muito forte, quase que definitivo, de que ele é o centro de uma oração. Em geral, os verbos, no modo indicativo, eles determinam a ação principal da proposição. Então, a proposição feita, ela vai depender, em geral, do verbo. Pode acontecer de haver verbos, por exemplo, no interrogativo, e aí você já tem a determinação de uma proposição, porque a própria interrogação é uma proposição, mas em forma de pergunta. Se for um verbo no subjuntivo, provavelmente ele não vai formar uma proposição, e ele vai estar na dependência de um outro verbo no indicativo. Mas pode ser que o verbo no subjuntivo, ele determine também uma proposição que seja uma proposição, uma possibilidade. E outros modos, como o modo, por exemplo, nominativo, que é na verdade é no modo participial. O particípio, em geral, ele depende de um outro verbo, e esse verbo vai estar certamente no modo indicativo da oração. As conjunções são importantes e elas ligam e delimitam as proposições do texto. E as relações sintáticas devem ser observadas. Tudo isso parece muito teórico. Vamos fazer um trabalho prático aqui, e nós vamos trabalhar primeiro com a seguinte possibilidade. Digamos que você não tenha nenhuma ferramenta bíblica da qual você possa extrair um texto. E você não conhece a língua original do texto bíblico. Você não sabe nem o hebraico nem o grego. Então, basicamente, você vai ter que trabalhar com a língua portuguesa. O ideal é trabalhar com as línguas originais, que aí a segmentação vai ser mais precisa e vai ser mais científica. Mas para um estudo mais simples, um estudo inicial, você pode fazer isso usando, por exemplo, uma Bíblia online. Aqui nós temos, se você procurar na Bíblia, lá no Google, Bíblias online,
você vai encontrar essa aqui, por exemplo, www.bibliaonline.com.br. Eu já escolhi meu texto aqui, que é Marcos 4, e eu já fiz a delimitação desse texto e descobri que esse texto, o texto que eu vou usar pelo menos para a minha coisa, começa no versículo 35, porque aqui tem um sinal de final de perícope, e naquele dia, mudando o tempo, sendo já tarde, disse, mudou os personagens, e há uma nova ação proposta. Essa ação começa no versículo 35 e vai terminar, segundo a minha análise já feita, no versículo 41, até porque depois começa um outro capítulo. O que eu faço? Eu copio, venho aqui para o Word e colo. Colo, posso até colar aqui. O problema é que nesse texto que eu peguei, por exemplo, é um texto que eu peguei da Bíblia revisada. Está aqui, olha, corrigida e revisada fiel. Eu trabalho normalmente com a Bíblia da Sociedade Bíblica, que é a Bíblia revista e atualizada. Então aqui eu já fiz a mesma coisa, vou lá na sbb.org.com, lá dentro vai ter Bíblia online, pesquisa online, você pode escolher a Bíblia e tal, e aqui eu já cheguei à conclusão de que esse texto está aqui, olha, versículos 45, Marcos 4:35 até 4:41, eu copio, venho aqui para o Word, já tem aqui uma página em branco, e eu vou trabalhar com o texto que eu estou acostumado a trabalhar, que é o texto da Bíblia revista e atualizada. Então vamos começar a trabalhar aqui. Ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Pela minha leitura, você já percebeu que eu vou segmentar esse texto aqui. Ó. Naquele dia, aí dou um espacinho aqui, que no meio sempre eu vou colocar alguma coisa. Sendo já tarde, então note, duas preposições diferentes. Disse-lhes Jesus, tem um verbo no modo indicativo. Passemos para a outra margem. Ok? Note que aqui, cada uma dessas questões aqui traz uma proposição. Aqui diz que houve um dia específico, aqui diz o tempo nesse dia, aqui indica que Jesus falou alguma coisa, e aqui é o conteúdo da sua fala. Ó, e eles, despedindo a multidão, então, a frase, na verdade, é: eles o levaram assim como estava. Esse despedindo a multidão, na verdade, é uma proposição diferente. Aqui eu já vou ter um pouquinho mais de trabalho. O que eu faço? Vamos lá. Eu dou um Enter aqui. Essa linhazinha aqui no meio, posso até apagar. Ela veio junto. Tiro aqui, ó. Dou um Enter aqui. Eles. Pego esse texto aqui, o levaram como estava, e vou juntar a frase aqui. Por isso eu já não preciso mais dessa vírgula. Eu vou deixar apenas porque essa vírgula é importante para mim, para eu saber que o texto foi quebrado. Eu até faço um sinalzinho aqui no meio, dizendo que, para mim, o texto, a proposição, ela teve uma interrupção aqui estilística. Despedindo a multidão também é uma coisa. Ó, eu levar assim como estava, no barco, esse no barco aqui pertence à proposição anterior, como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Essa é outra proposição. Então, quais são as três ideias principais desse texto? Que eles, os discípulos, levaram Jesus como estava no barco. Depois eu vou ver, no grego eu vou saber se esse como estava seria uma proposição diferente, porque levaram e estava, os dois estão no modo indicativo. Então pode ser que aqui seja uma proposição diferente. Ó, eu deixo aqui como possibilidade. Então, ó, e eles o levaram no barco, assim como estava, despedindo a multidão, e outros barcos o seguiam. Notem que tanto o versículo 1 como o primeiro versículo como o segundo versículo trazem 4 preposições cada um, 4 proposições cada um, 4 propostas, 4 temas, 4 assuntos mínimos. É isso que eu quero. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma segmentação do texto. Para que isso é importante? Isso é importante
porque assim eu descubro as estruturas do texto. Então, se você for fazer isso em português, você pode simplesmente fazer ora. Esse ora aqui indica, é uma conjunção. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Okay? Quais são as três proposições? Primeira, um temporal. Segundo, as ondas entravam no vento, entravam no barco. Terceiro, ele estava se enchendo de água. Perceberam como está claro aí? Estão claras as três proposições? Tá, vamos lá, e continuando aqui só para a gente terminar o texto. E Jesus estava na popa, uma informação importante, dormindo sobre o travesseiro. Outra informação. Eles o despertaram. Outra informação. E disseram. Sempre tem um verbo aí, hein? Ó, estava dormindo. Dormindo está no particípio, né? Modo gerúndio em português. E o que eles disseram? Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta. É uma pergunta que em si mesmo já traz uma ideia. Tirar esse aqui. Deixo aqui um espacinho, eu estou deixando esse espaço aqui, porque no meio desse espaço eu posso colocar outras coisas para me ajudar depois a trabalhar com o texto. 39, rapidinho, para a gente... E ele repreendeu o vento e disse ao mar, note, esse é o sujeito aqui. Mas o despertando, também é o mesmo caso lá de cima. É uma oração subordinada que está aqui no meio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, dou um enter... Pego aqui, repreendeu o vento. Então aqui, ó, a frase fica, ele repreendeu o vento e disse ao mar. Né? No caso esse despertando, onde ele entraria? Seria aqui, despertando. O E viria para cá. O E pertence a esse segmento. Ó, e despertando... Ele repreendeu o vento, disse ao mar, o que ele diz? Acalma-te, um verbo, emudece, outro verbo, e aí como resultado disso, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Note, o versículo 39 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposições. A última e a penúltima. Então, lhes disse, uma proposição. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, aqui é o mesmo caso, o português gosta de fazer isso, né? Mas no grego não é assim. E eles, possuídos de grande temor, é outra informação. Eles o quê? Diziam uns aos outros. Possuídos de grande temor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceberam aqui? Agora, só um último passo, que a gente pode fazer isso em português, depois a gente vai fazer em grego, para a aula de exegese do Novo Testamento. Mas aqui, como é mesmo metodologia, então vamos lá. Esse aqui é o versículo 35. Eu vou chamar esse segmento aqui de 35a, esse segmento de 35b. Vocês já viram isso, né? Lá no versículo 27a, de onde que eles tiraram esse A? Daqui. Eles tinham feito a segmentação. Então, o 35a, o 35b, o 35c e o 35d. Ok? Aí o 36 é o 36A, o 36B. Para que é isso? Eu estou identificando as segmentos, porque mais para frente eu vou me referir a eles por essa identificação. A, B, C, desculpem. E aqui, D. 36D. Vocês vão perceber que aqui é 37A, 37B, 37C. Ele só tem 3. 38A, 38B,
38C, 38CD, 38E e 38 não. Aí vem 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G. Aí 40A, 40B, 40C, 41A, 41B, 41C. Vocês já notaram que é 4, 4, 3, 3, 7, 3, 3. Perceberam? Será que isso é uma estrutura? Não sei. Vamos investigar mais tarde. Mas já começou a ficar mais claro o texto para a gente. Entenderam? Ok? Então, por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai trabalhar esse mesmo texto em grego e vamos olhar isso no original. E vamos ver como fazer isso usando, por exemplo, o Libronics, ou o Logos, ou o BioWorks, que são os programas mais comuns e mais usados para isso. Tá joia? Gente, obrigado. Até a próxima aula.